Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso PET. Hoje falaremos do PET 8º ano, volume 3, semana 2. Para desenvolver esse PET, vamos utilizar do software GeoGebra. Ele inicia-se com a definição de lugar geométrico, e o que é importante é relembrar que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então ele vem aqui com a primeira questão. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se o seu raio mede 2,5? Ou seja, sabemos, né, que o diâmetro é 2 vezes o raio, então isso basta fazer o que? 2 vezes 2,5. Então o diâmetro é 5 metros. Dando continuidade aí, ele vem com a definição de bissetriz, que nada mais é do que a bissetriz de um ângulo, ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais, né? Então eu tenho aqui, ó, o ângulo BVA. Quando eu traço a bissetriz, ela passa pela origem V, ela seria essa semi-reta aqui, ó, VP. Ou seja, ela divide esse ângulo aqui ao meio. Então eu passo a ter BVP igual a PVA. Vamos fazer essa definição aqui no software GeoGebra. Então eu tenho aqui um triângulo aqui qualquer, beleza? Posso vir aqui e vou fazer primeiro aqui a medição do ângulo A. Então vem aqui, ó, vamos medir o ângulo A. Então eu determinei aqui, ó, que esse ângulo, né, eu localizei que eles têm 113,18 graus. Se eu vou lançar aqui dele a bissetriz, ou seja, eu vou dividir esse ângulo ao meio. Então eu posso já aqui, ó, fazer aqui, ó, 103,18 dividido ao meio, ou seja, 56,59 graus. Quando eu pego aqui a minha função aqui, ó, de bissetriz, quando eu faço aqui, ó, eu tracei aqui essa reta, que significa o quê? Que eu dividi esse ângulo ao meio. Então eu vou marcar aqui um ponto, né, ponto D, e vou fazer a medição aqui. Então eu posso falar que CAD ele tem quantos graus? Vamos verificar aqui, ó, 56,59 graus, né? Se eu dividir ele ao meio, isso me garante que esse outro lado tem o mesmo valor. Tranquilo? Ou seja, qualquer bissetriz que eu traçar, ela vai passar pela origem do ângulo e ela divide esse ângulo ao meio. Dando continuidade, ele vem com a definição de mediatriz. Ou seja, mediatriz é uma reta perpendicular é uma reta perpendicular a uma das bases, né, que passa pelo ponto médio. Tranquilo? Ou seja, qual que é a mediatriz aqui referente ao segmento AB, né? Então é uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus passando pelo ponto médio AB. No software GeoGebra a gente pode desenhar qualquer que seja aqui o triângulo. Vamos dar uma mexidinha aqui nesse lado aqui só para mudar. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, a mediatriz do lado BC. Então eu vou pegar aqui a mediatriz desse lado aqui, ó, BC. Então eu posso vir aqui, ó, BC. Tá aí lançada a mediatriz. Isso aí que eu posso fazer o que aqui? Garantir o que? Que ela formou um ângulo de 90 graus com a base. Para me garantir isso, posso vir aqui e fazer essa medição, ó, CET, está formado um ângulo de 90 graus, beleza? E se ela passou pelo ponto médio desse segmento, ou seja, ele dividiu esse segmento ao meio. Então eu posso vir aqui e marcar a distância aqui, ó, BC. Então eu tenho aqui, ó, 6,53. Vamos dividir esse segmento ao meio.
6,53, ou seja, eu vou ter dois segmentos de 3,265. B é 3,26, é C 3,26. Tranquilo? Ou seja, isso então me garantiu que ele dividiu esse segmento ao meio. Dando continuidade, ele vem na questão número 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Depois trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Pessoal, temos várias informações importantes. Primeira delas, o raio da circunferência é 2 centímetros, então o diâmetro posso garantir que é 4. O ponto central ele vai chamar O. Ele vai criar um vértice, né? POQ, de modo com que P e Q esteja sobre a circunferência e esse ângulo mede 120 graus. Depois eu vou criar a bissetriz desse ângulo e vou também escrever as medidas dessa bissetriz, né? Vou lá e vou medir o ângulo dela, garantindo, né, mostrando que ela é uma bissetriz. Depois eu vou traçar o segmento PQ e vou indicar o ponto médio desse segmento. Então vamos lá, primeira coisa lá no nosso GeoGebra. Então eu vou vir aqui, vou traçar uma circunferência de raio medindo 2. Primeira coisa que ele pediu é o seguinte: o centro dela vai chamar O. Vou vir aqui, ó, pediu um ponto P e um ponto Q. Então esse ponto aqui, ó, é o ponto P. Vou renomear E. Mas antes de eu marcar o ponto Q, ele fala o seguinte, que esse ângulo vai medir quanto? 120 graus. Então aqui ele me deu o outro ponto, ó, que é chamado ponto Q. Então tá aí a medida, 120 graus. Tranquilo? Ele foi e me pediu o seguinte: agora eu quero saber a bissetriz desse ângulo POQ. Só a bissetriz. Então eu vou vir aqui e vou traçar aqui minha bissetriz. Beleza? Tenho aqui, ó, a interseção dela. Então eu faço as medidas. Se esse ângulo todo mede 120 graus, então esse ângulo PO, no caso B aqui, vai medir 60 graus. Esse ângulo então aqui, se um mede 60, automaticamente o outro vai medir 60 graus. Tranquilo até aí. Logo em seguida ele me pediu o seguinte: traça o segmento PQ e marque sobre ele aí o ponto médio. Então eu posso vir aqui, ó, pegar o ponto médio de PQ, né? Me deu o ponto aí, ó, ponto C, quer dizer, falei errado. O que me garante que esse ponto aí é o ponto médio? Me garante o que? Dividindo esse segmento PQ ao meio. Então vou medir ele aqui, ó. PQ tem um valor de quanto? 3,46. Então se eu medir aqui, ó, esse aqui e esse, tem que dar a mesma medida. Então 1,73, 1,73, que é a metade dele, beleza? Se eu quiser traçar aqui a mediatriz,
Ou seja, a mediatriz ela vai passar no ponto médio do segmento PQ, ou seja, no ponto C, formando com esse segmento um ângulo de 90 graus. Eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui, ó, mediatriz então. Beleza? E se eu quiser garantir que ele está medindo aí um ângulo de 90 graus, eu venho aqui, ó, só realizo aqui, formou um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, tá toda a questão aí desenvolvida. Então eu tenho aí a resposta, e esse é o desenho que tem que ficar no seu caderno. Pessoal, chegamos mais ao fim aí de mais um PET. Desejo a todos aí uma boa sorte, espero ter ajudado aí e até o próximo vídeo.